Você sabia que um dos cânceres mais comuns e perigosos entre os homens depois dos 60 anos é o câncer de próstata? Muitos senhores acreditam que levantar várias vezes à noite para urinar, sentir dor nas costas ou perder peso sem explicação faz parte do envelhecimento. Mas, e se esses sinais forem, na verdade, avisos silenciosos de que algo mais sério está acontecendo dentro do seu corpo? Imagine, um em cada 8 homens terá o diagnóstico em algum momento da vida. A questão é: você reconheceria os primeiros sinais? Fique comigo, porque hoje vou revelar os 10 alertas mais importantes que podem salvar a sua saúde e até a sua vida. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Muitos homens que já passaram dos 60 anos carregam um pensamento comum. Levantar várias vezes à noite para urinar é normal, sentir um pouco de dor nas costas é normal, perder energia faz parte da idade. Mas a verdade é que nem sempre isso é apenas envelhecimento. Esses sinais podem esconder mudanças silenciosas na próstata. Em minha experiência clínica, lembro de um paciente, o senhor Antônio, de 68 anos. Ele me procurou apenas quando as dores nas costas se tornaram fortes demais. Até então, acreditava que era reumatismo da idade. Infelizmente, o diagnóstico mostrou que o câncer de próstata já havia se espalhado para os ossos. Se tivesse buscado ajuda antes, o tratamento seria muito mais simples e as chances de cura bem maiores. Esses sintomas não afetam apenas o corpo. Eles tiram o sono, minam a energia, abalam a confiança e até o relacionamento com a esposa ou companheira. A cada noite mal dormida, a cada ida ao banheiro interrompendo o descanso, a qualidade de vida diminui. É por isso que precisamos conversar seriamente sobre esse problema, de forma clara, sem medo e com empatia. Para entender melhor, imagine a próstata como uma pequena válvula que fica logo abaixo da bexiga e envolve a uretra, o canal por onde a urina passa. Quando essa glândula funciona bem, tudo flui de forma natural, como uma torneira aberta, sem obstruções. O problema acontece quando algumas células da próstata começam a se multiplicar de maneira anormal. Essas células formam um nódulo, o chamado tumor. Alguns tumores crescem lentamente e podem permanecer silenciosos por anos. Outros, porém, são mais agressivos, se expandem rápido e podem atingir ossos, bexiga ou até rins. Pense como se fosse um cano de água da sua casa. No início, a pressão diminui um pouco, quase imperceptível. Com o tempo, o cano entorta e a passagem vai ficando cada vez mais estreita. A água perde a força e o encanamento começa a dar problemas sérios. Assim também acontece com a próstata. Quando ela cresce ou fica doente, a urina encontra dificuldade para sair e os sintomas começam a aparecer. Por isso, mesmo sem dor ou incômodo intenso, o corpo pode já estar sinalizando que algo não vai bem. A boa notícia é que existe esperança. O câncer de próstata, quando identificado cedo, tem altas chances de controle e até de cura. O grande desafio é que muitos homens deixam para procurar ajuda apenas quando os sintomas ficam fortes demais. Mas você não precisa esperar chegar a esse ponto. Conhecer os primeiros sinais de alerta é como ter um mapa em mãos. Ele mostra o caminho antes que o perigo apareça. E hoje eu quero entregar esse mapa para você. Nos próximos minutos, vou revelar os 10 sinais mais importantes que todo homem depois dos 60 deve observar para proteger sua saúde e sua vida. Se ao urinar você sente ardência ou dor, isso não deve ser visto como algo normal da idade. Quando a próstata aumenta de tamanho ou desenvolve um tumor, ela pressiona a uretra, dificultando a passagem da urina. Esse esforço pode gerar dor, ardência e até sensação de bexiga sempre cheia. É como quando um cano de água está obstruído. A pressão aumenta e a água tenta sair de qualquer forma, forçando as paredes. O mesmo acontece com a urina. O corpo mostra que algo não vai bem. O problema pode ser confundido com infecções urinárias simples. Por isso, muitos homens acabam tomando antibióticos por conta própria,
mas se a causa for um câncer de próstata, apenas um médico poderá identificar e indicar o tratamento adequado. Lembro-me do Sr. José, de 70 anos, que dizia sentir apenas um incômodo leve. Ao investigar, descobrimos que a próstata dele estava inflamada e com alterações suspeitas. Por ter procurado ajuda cedo, conseguiu iniciar o tratamento em estágio inicial. E hoje leva uma vida tranquila. Levantar-se várias vezes durante a noite para ir ao banheiro pode parecer comum, mas quando isso acontece constantemente, é um sinal de que a bexiga não está esvaziando bem. Com a próstata aumentada, a uretra fica comprimida e a urina não sai por completo. Assim, pouco tempo depois de deitar, a bexiga volta a mandar o sinal de está cheia, interrompendo o sono. Imagine tentar dormir com um despertador que toca de hora em hora. O corpo não descansa, o humor muda e a energia do dia seguinte desaparece. Esse ciclo leva a noites mal dormidas, cansaço e até depressão em alguns casos. Manter um diário anotando quantas vezes você acorda para urinar pode ajudar o médico a entender a gravidade. Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores as chances de evitar complicações. O Sr. Paulo, de 65 anos, contava que não dormia mais do que 2 horas seguidas. Após buscar ajuda, descobriu que sua próstata estava aumentada. Com acompanhamento e mudanças de hábitos, voltou a ter noites mais tranquilas. Ver sangue na urina é um dos sinais mais alarmantes e nunca deve ser ignorado. Chamado de hematúria, pode se apresentar de 2 formas: microscópica, visível apenas em exames, ou macroscópica, quando a urina fica avermelhada ou rosada. Isso ocorre porque o tumor pode invadir estruturas próximas, como bexiga e uretra, rompendo pequenos vasos sanguíneos. A presença de sangue costuma indicar que a doença já está em estágio mais avançado. É como quando um cano antigo começa a vazar água enferrujada. O problema não começou ali, mas mostra que o desgaste interno já está grande. Exames de urina de rotina ajudam a detectar a hematúria mesmo antes de ser visível a olho nu. Por isso, realizar check-ups anuais é fundamental, especialmente após os 60 anos. Um paciente meu, o Sr. Cláudio, de 72 anos, só procurou ajuda quando viu sangue no vaso. Ele dizia: "Nunca pensei que pudesse ser algo sério." O diagnóstico mostrou câncer de próstata já avançado. Se tivesse feito exames antes, a situação seria bem mais simples. O câncer de próstata, quando se espalha, frequentemente atinge os ossos. Isso pode gerar dores persistentes nas costas, quadris ou pernas, dores que não melhoram com analgésicos comuns. Muitos homens pensam ser apenas artrose ou coluna desgastada pela idade. Mas quando a dor é constante e sem causa aparente, é preciso investigar. O tumor pode fragilizar os ossos, aumentando o risco de fraturas e limitando a mobilidade. É como viver com um alicerce da casa enfraquecido. Qualquer esforço maior pode causar danos sérios. Além da dor, alguns pacientes relatam formigamento ou fraqueza nas pernas, pois a doença pode comprimir nervos próximos. O Sr. Miguel, de 69 anos, procurou atendimento por não conseguir mais caminhar longas distâncias. Imaginava que fosse apenas envelhecimento, mas a investigação revelou que a próstata havia se expandido para os ossos da bacia. Ele pôde iniciar tratamento e aliviar a dor, recuperando parte da qualidade de vida. Emagrecer sem fazer dieta ou exercícios pode parecer positivo, mas é um dos sinais clássicos do câncer. Isso acontece porque as células tumorais consomem muita energia, roubando nutrientes do corpo. O resultado é fraqueza, falta de apetite e cansaço constante. O organismo parece estar lutando contra um motor interno que não desliga. É como ter um carro com motor sempre acelerado. Gasta combustível demais e se desgasta rapidamente. A perda de peso não planejada é um alerta para procurar avaliação médica imediatamente. Outras condições, como problemas hormonais ou digestivos, também podem causar o sintoma. Mas em homens após os 60, a próstata deve sempre ser investigada. O Sr. Renato, de 71 anos, perdeu quase 6 quilos em 2 meses sem motivo aparente. Ele acreditava que fosse apenas o estresse, mas os exames mostraram alterações na próstata que precisavam de tratamento rápido. Quando o câncer de próstata cresce, pode pressionar estruturas vizinhas, como o reto. Isso provoca dor, constipação, gases,
diarreia ou até sensação de pressão ao evacuar. Muitos homens confundem esses sintomas com hemorroida ou problemas digestivos simples, mas a verdade é que, quando a próstata invade essa região, o corpo envia sinais claros de que algo está errado. É como se uma árvore crescesse demais e começasse a empurrar o muro do vizinho. Cedo ou tarde, as rachaduras aparecem. O problema é que, por vergonha, muitos homens evitam comentar sobre essas dores. O silêncio, nesse caso, só permite que a doença avance. O senhor Alberto, de 67 anos, chegou ao consultório queixando-se de prisão de ventre frequente. Ele havia usado laxantes por meses sem melhora. Após exames, descobrimos que a causa não estava no intestino, mas sim na próstata, que havia aumentado e pressionava o reto. Com tratamento precoce, conseguiu recuperar qualidade de vida e controlar os sintomas. Sentar-se deveria ser um momento de descanso. Porém, alguns homens relatam dor ou desconforto intenso quando permanecem muito tempo em cadeiras ou superfícies duras. Isso ocorre porque a próstata aumentada pressiona nervos e tecidos próximos. É como se você colocasse peso constante sobre uma esponja. Com o tempo, ela se deforma e perde a função. Esse tipo de dor muitas vezes começa discreto, mas vai se tornando insuportável. Pode vir acompanhado de dormência na região pélvica ou sensação de pressão no períneo. Um senhor chamado Elias, de 70 anos, dizia que até dirigir virou sofrimento. Ele não suportava mais ficar sentado ao volante por mais de meia hora. Ao realizar exames, constatou-se que a próstata estava bastante aumentada e inflamada. Com cuidados médicos, ele conseguiu aliviar os sintomas e voltou a dirigir para visitar os netos, algo que lhe devolveu alegria. Esse é talvez o sinal mais conhecido, mas também o mais negligenciado. Quando a próstata cresce, estreita a uretra e dificulta a saída da urina. O resultado é a sensação de esforço para começar a urinar, jato fraco, urina que para e volta, ou até incapacidade total de esvaziar a bexiga. É como uma mangueira dobrada. A água tenta sair, mas a passagem está bloqueada. Alguns homens relatam ficar vários minutos no banheiro sem conseguir urinar de forma satisfatória. Isso causa frustração, ansiedade e pode até levar a emergências médicas se a bexiga não conseguir esvaziar de jeito nenhum. O senhor Hélio, de 74 anos, teve de ser levado ao pronto-socorro após passar horas sem conseguir urinar. Foi necessário usar um catéter para aliviar a retenção. Depois disso, ele nunca mais deixou de fazer acompanhamento médico regular. Reconhecer a dificuldade de urinar como um alerta precoce pode evitar sofrimento e complicações sérias. Perder urina sem querer, mesmo em pequenas quantidades, é um sintoma que afeta profundamente a autoestima. Muitos homens passam a evitar encontros sociais, viagens ou até passeios simples por medo de acidentes. A incontinência pode ser consequência de radioterapia, cirurgia ou do próprio crescimento do câncer de próstata, que compromete os nervos e músculos que controlam a bexiga. Imagine tentar segurar água em um balde com rachaduras. Por mais que você se esforce, sempre haverá vazamentos. Segundo estudos, até 25% dos homens tratados para problemas de próstata relatam alguma dificuldade em controlar a urina. Mas também pode ser um dos primeiros sinais de que algo está errado. O senhor Marcelo, de 66 anos, me contou que começou a carregar sempre roupas extras por causa dos escapes. Ele sentia vergonha até de sair de casa. Após diagnóstico e início do tratamento, conseguiu recuperar o controle e voltou a ter confiança. A intimidade que deveria ser prazerosa pode se tornar dolorosa quando há alterações na próstata. Alguns homens sentem dor profunda no baixo ventre, no reto ou até nos testículos durante a ejaculação. Outros descrevem uma queimação no pênis ou um incômodo surdo e persistente. Esse sintoma muitas vezes é ignorado por vergonha, mas serve como um importante alerta. A próstata participa diretamente da produção do sêmen, e quando está inflamada ou com tumor, o ato sexual pode se tornar desconfortável. É como tentar ligar um motor com peças desgastadas. Em vez de funcionar bem, ele produz atrito e dor. Um paciente chamado Sérgio, de 69 anos, contou que deixou de se relacionar com a esposa por medo da dor. Isso abalou não apenas a saúde, mas também sua vida conjugal.
Com acompanhamento adequado, descobriu o problema a tempo e conseguiu tratar, recuperando a intimidade e a alegria. Apesar de ainda não sabermos exatamente por que algumas células da próstata se transformam em cancerosas, já conhecemos bem os principais fatores de risco. O primeiro é a idade. Após os 50 anos, o risco cresce rapidamente. A maioria dos diagnósticos ocorrem em homens acima dos 60. O segundo é a história familiar. Se pai, irmão ou tio tiver um câncer de próstata, a probabilidade de desenvolver a doença pode ser de 2 a 3 vezes maior. É como se a genética carregasse uma memória que aumenta a vulnerabilidade. Outro fator importante é a obesidade. O excesso de gordura abdominal libera substâncias inflamatórias que favorecem o crescimento de tumores e dificultam o tratamento. Homens com sobrepeso têm mais chance de apresentar câncer de próstata agressivo. A etnia também influencia. Estudos mostram que homens negros apresentam risco mais alto e, muitas vezes, tumores mais agressivos. Além disso, fatores de estilo de vida, como dieta rica em carnes processadas, excesso de álcool e tabagismo, também podem aumentar a chance de desenvolver a doença. Ou seja, não é apenas azar ou genética. O modo como vivemos, nos alimentamos e cuidamos do corpo desempenha papel decisivo, e é justamente aqui que a prevenção se torna uma poderosa aliada. A prevenção começa com hábitos simples, mas consistentes. Alimentação equilibrada. Inclua frutas, verduras e grãos integrais todos os dias. Alimentos ricos em licopeno, como tomate, melancia e goiaba, têm efeito protetor sobre a próstata. Vegetais crucíferos, como brócolis e couve-flor, ajudam a eliminar toxinas que podem agredir as células. Controle do peso. Evitar a obesidade reduz não apenas o risco de câncer de próstata, mas também de diabetes e doenças cardiovasculares. Pequenas mudanças, como reduzir o açúcar e caminhar diariamente, já fazem diferença. Atividade física regular. Exercícios leves, como caminhada, natação ou alongamento 3 vezes por semana, melhoram a circulação, fortalecem o sistema imunológico e reduzem inflamações. Evitar excessos. O cigarro aumenta o estresse oxidativo e prejudica a circulação. O álcool em excesso irrita o organismo e sobrecarrega o fígado. Moderação é essencial. Exames de rotina. O toque retal e o exame de PSA são rápidos e salvam vidas. Quanto antes uma alteração for descoberta, mais simples é o tratamento. Homens com mais de 50 anos devem fazer acompanhamento anual. E se houver histórico familiar, ainda mais cedo. Prevenir é como cuidar de um jardim. Se você rega e aduba regularmente, as plantas crescem fortes. Se ignora, ervas daninhas aparecem. O mesmo vale para a próstata. Bons hábitos são a melhor proteção para uma vida longa e saudável. Chegamos até aqui e vimos juntos que o câncer de próstata é sério, mas não precisa ser uma sentença de sofrimento. A informação é a sua maior arma. Relembrando rapidamente os 10 sinais de alerta: urina ardente ou dolorosa, micção frequente à noite, presença de sangue na urina, dor nas costas, quadris ou pernas, perda de peso sem explicação, dor ou pressão na região retal, dor ao sentar-se por longos períodos, dificuldade para urinar ou retenção, perdas involuntárias de urina, dor ao ejacular. Se algum desses sintomas aparecer, não é hora de sentir vergonha ou achar que é apenas coisa da idade. É hora de procurar ajuda médica. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de tratamento eficaz e até de cura. Também vimos que a prevenção depende de escolhas diárias: alimentação rica em frutas e verduras, manter peso saudável, praticar exercícios, evitar cigarro e excesso de álcool, além de realizar exames periódicos. Aos 60, 70 ou 80 anos, ainda é possível viver com saúde, energia e dignidade. Não aceite que a falta de informação roube sua tranquilidade. Cuidar da próstata é cuidar da sua vida, do seu sono, da sua confiança e do tempo que você quer passar com quem ama. Você tem poder de decisão e pode começar hoje mesmo. Se alguma parte desta conversa fez sentido para você, não guarde só para si. Deixe aqui nos comentários o número 1 se você vai prestar mais atenção à sua próstata a partir de hoje. E se você já passou por algum desses sinais, compartilhe sua experiência. Ela pode ajudar outro homem a não se calar diante do problema. Aproveite também para se inscrever no canal
e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo novo sobre saúde masculina depois dos 60. E lembre-se, este vídeo pode ser o alerta que seu pai, irmão, amigo ou vizinho precisa. Compartilhe com ele. Na próxima conversa, vamos falar sobre os hábitos noturnos que podem aumentar a próstata e como evitá-los para ter noites de sono tranquilas.